Olá, então, para começar a nossa aula hoje, nós vamos retomar um pouco os antecedentes da Idade Média e depois nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu durante a Idade Média fora da Europa, mais especificamente o nascimento de Maomé e o que Maomé significou para a época dele, para a época em que ele apareceu e o que o islamismo significou naquela época em que a Europa vivia a chamada Noite de Mil Anos, que é um exagero essa definição da Idade Média, mas que a gente encontra por aí. Quer dizer, na verdade, a Idade Média ela é colocada ao mesmo tempo que como um tempo de muita ignorância, e era ampla a ignorância, na medida em que as pessoas, em sua maioria, eram analfabetas, mas ao mesmo tempo há, daqui e dali, momentos de estudo, momentos de conhecimento compartilhado e espalhado, conhecimentos baseados nos gregos, mas isso passa a ser uma exceção e não a regra. Daí é que o nome de A Noite de Mil Anos ele faz algum sentido. Bom, mas nós vamos começar, para recordar os acontecimentos, lá um pouco antes. Nós vamos colocar aqui um pouco da história de Perpétua para começar essa nossa aula. Na verdade, eu tentei fazer antes por vídeo, mas acaba esbarrando em direitos autorais. Essas cenas são de um documentário da BBC de Londres. Então aqui eles representam uma arena da cidade de Cartago, que estaria aqui no fundo, e essa arena era a arena romana, típica arena romana, onde os gladiadores lutavam e eventualmente também onde se sacrificavam cristãos. No caso, Perpétua é essa mulher que vai ser martirizada dia 7 de março de 203. Então ela é levada para aquela arena, depois de uma luta de gladiadores, chega o momento da festa, que é o momento do sacrifício dos cristãos, não da morte dos cristãos, que naquela época a propaganda romana dizia que eram terroristas. E eu até expliquei na aula passada que isso se deve ao fato do espalhamento daquela crença no Império Romano, que ela passa a ser perigosa, uma vez que ela vai reunir muita gente, e gente que é gente oprimida no Império, não os grandes do Império, mas os pequenos. E isso acaba incomodando bastante os poderosos, porque todas as vezes que os oprimidos começam a se organizar, os escravos começam a se organizar, os senhores acabam se assustando e farejando que aquilo não está bom, que alguma coisa perigosa para eles pode acontecer. Então foi mais ou menos a partir dessa paranoia que começou a perseguição aos cristãos, que vai ser um ponto que vai acontecer logo após os movimentos de Paulo, de São Paulo, do qual eu já falei também. Então, Perpétua, ela deixa um texto escrito, dizendo do que ela estava passando dentro da prisão. Ela estava então com o filho dela, que era um bebê, e ela vai entregar esse bebê para a mãe e para o irmão, para que eles cuidem do bebê, uma vez que ela vai ser morta. Então ela descreve a prisão, ela descreve os horrores que ela está passando, ela entrega para a mãe o bebê e para o irmão, e ela também vai dizer de um sonho em que ela estava lutando contra um gladiador na arena na hora de ser morta, e ela acaba lutando como homem, ela vira um homem e luta com esse gladiador. Isso tudo é um texto mesmo histórico que ela deixa, ela que vai ser mais tarde considerada Santa Perpétua. Bom, no dia seguinte, então, ela é levada para a arena, e agora nós não temos mais a descrição dela, mas temos a descrição de um amigo dela que estava na plateia, e ele assistiu o que estava acontecendo. Então os cristãos foram levados, aqui está no fundo, atrás dessa grade, a turma que vai ser sacrificada, a plateia lá, e esperava-se um grande acontecimento, que um gladiador iria matar os cristãos, esperava-se que eles esperneassem, corressem, que eles gritassem, mas nada disso acontece. Então, na hora que eles são executados, acontece que Perpétua toma uma primeira
espadada, em vez de morrer imediatamente, essa espada atinge um osso dela, ela cai, ela estava em pé, ela cai de joelhos, né? E ela toma uma atitude muito heróica nesse momento, quer dizer, ali na agonia, na dor daquela queda que ela teve da espada que já tinha penetrado ela uma vez, ela toma a própria espada do gladiador e coloca na garganta dela, né? Na direção da garganta dela, e aí o gladiador então termina o serviço, né? Diante do silêncio absoluto da plateia, que não consegue se regozijar com uma cena dessa. Então a plateia, em vez de festejar, a plateia está pasma com aquilo, né? Bom, então Perpétua morre e é levada, né, como todos eram levados, o cadáver para se dispensar, mas ela deixa atrás de si alguma coisa que mexe profundamente com a plateia, especialmente com algumas pessoas, né, que começam a se intrigar. Quer dizer, como que uma pessoa, uma mulher, pode demonstrar tanto heroísmo na hora da sua morte? Então é um pouco esse espírito, né, dos cristãos, né, aí no caso representado pela figura de Perpétua, mas muitos outros também, é um pouco desse espírito que acaba convencendo muito mais romanos a se tornarem cristãos. E aí eu já falei disso, né, foi nesse momento que o cristianismo, em vez de desaparecer depois de tanta perseguição, ele acaba multiplicando-se. E quem vai dar uma solução para este caso, como nós vimos, é o imperador Constantino, né? Então, Constantino, que viveu aqui entre 272 e 337, ele vai reunir os cristãos, ele vai propor o concílio de Niceia. Veja que aqui está a morte de Perpétua, 200 e poucos depois de Cristo, e o concílio de Niceia, quer dizer, a Perpétua morre em 203 e o Constantino nasce em 272, quer dizer, quase 70 anos depois da morte dela. Então, nesses 70 anos todos, né, o cristianismo continuou sendo perseguido e continuou se espalhando. Então, o Constantino, depois de unificar o Império Romano à custa de matar todos os parentes que tinham parte na herança do Império, né, ele acaba propondo esse concílio de Niceia, do qual a gente já falou também, né, que vai acontecer ali em 325. Niceia era uma cidade perto de Constantinopla, e Constantinopla tinha sido recuperada pelo Constantino. Então nós vimos que o concílio de Niceia ele foi um marco, porque ali é que se criou, né, a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Detalhe, algumas coisas já eram discutidas entre os cristãos e não eram consenso. Por exemplo, né, coisas que nos parecem um tanto quanto sem sentido, mas que para eles tinha muito sentido. Apareceu um sujeito lá em Alexandria, na cidade de Alexandria, dizendo que o Cristo era filho de Deus e, portanto, ele seria subordinado a Deus. Ele não seria também a divindade, né? Ele seria um pouco menor que a divindade. Então isso foi assunto de querelas, de discussões entre eles. E no concílio de Niceia, o Constantino exige então que todos unifiquem a crença. Então, além de unificar cada crença, cada ponto desses que eram pontos de debate, os bispos que estavam presentes lá também unificaram o dia da Páscoa, como a gente falou. Mas esse concílio de Niceia, né, apesar de dar uma sobrevida e um fôlego a mais para o Império Romano, uma vez que agora os cristãos não eram mais ameaça, né, ele, na verdade, como a gente viu, ele não vai, né, conseguir salvar o Império Romano. Não é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que vai conseguir salvar o Império Romano, porque os bárbaros vão acabar entrando e destruindo aquele império todo. Bom, e a gente viu, né, que na Idade Média, né, além da fundação, né, do feudalismo, ou seja, da destruição das cidades romanas e da constituição da nova ordem, né, a nova maneira de organização que era o feudalismo, a gente viu que todos continuaram cristãos.
E isso se devia, né, os bárbaros que invadiram o Império Romano viraram cristãos. E isso se devia a uma certa facilidade, né, na administração daquele mundo feudal, né, e que era um mundo reduzido, né, aos feudos que eram, pelo menos na Europa, tá, gente? Porque isso só vale para a Europa, isso é muito importante a gente guardar isso. Mas então, era um mundo onde a vida no campo é que prevalecia, né, onde havia os feudos, quer dizer, o feudo, além de ser uma fazenda, ele era também um castelo. Essa fazenda se criava ali um castelo para proteger as pessoas, né? Tinha o senhor feudal que mandava, e aquela rede entre os senhores feudais, né, que mantinha umas relações de suzerania e vassalagem, e que ia formando uma rede de relações. E no topo dessa rede, como a gente viu, estava o Papa, né? Então, o Papa tinha uma administração ao mesmo tempo religiosa e política, o que facilitava a vida de todo mundo na Europa, né? Bom, e essa cena, como eu mostrei também, ela ilustra a ignorância, né, prevalente na Idade Média. Quer dizer, Aristóteles já tinha sacado que a Terra era redonda, por exemplo, né, apesar da discussão de Aristóteles e Aristarco, dos dois modelos, quer dizer, um modelo heliocêntrico e um modelo geocêntrico, os europeus comuns, as pessoas comuns, voltam a acreditar numa Terra plana, né, e com essa cena do rapaz chegando lá no final da Terra. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco, né? Bom, o que a gente quer marcar aqui então é esse momento em que a Europa é bastante ignorante, né, que todo mundo, a maioria das pessoas é analfabeto, que resta um pouco de sabedoria nos mosteiros da igreja, e a gente vai falar logo em seguida nessa aula do surgimento do Maomé. Então, o muçulmano, né, o islamismo, né, os muçulmanos, eles vão ter um papel muito importante na preservação e na ampliação dos conhecimentos, né? Nós devemos bastante a esse momento histórico, né, do movimento muçulmano, né, os sábios muçulmanos da época. E nós vamos falar do nascimento do Maomé e da vida dele, o que esses muçulmanos conquistaram naquela época. Mais adiante no curso, nós vamos mencionar então como que a Europa aos poucos vai sair do feudalismo. E como que a gente vai ver também que vai ter o papel de gente fora da Europa, assim como os muçulmanos tiveram um papel intelectual extremamente importante, né, num eixo Oriente Médio, ali, norte da África, até a Europa via Espanha ali, mas vai ter uma outra personagem extremamente importante também, mas aí lá dos anos 1200, que vai ser Gengis Khan. Mas Gengis Khan vai ser o assunto na nossa próxima aula. Nós vamos ver que, né, os árabes, né, tiveram um papel intelectual fundamental, né, para a constituição do mundo moderno na Europa, e do lado tecnológico, né, do lado dos avanços técnicos e dos avanços de objetos e de conquistas, de inventos, aí a Europa vai ter uma influência muito grande de Gengis Khan. Então, aos poucos, né, nós vamos desenvolvendo essa história. Vamos falar uma vez e depois mais, outras vezes, né, vale ressaltar isso. Nós estamos falando de um fenômeno, né, chamado Idade Média, que começa na Europa assim que o Império Romano do Ocidente cai na mão dos bárbaros, dos povos bárbaros que ocupam toda a Europa, e nós estamos falando de um fenômeno eminentemente europeu. Idade Média, então, é uma coisa que vale para a Europa. A Europa inteira entra na Idade Média por volta do ano 470 depois de Cristo, né? E a saída da Idade Média, mais para frente a gente vai ver, não foi unânime, não foi a Europa que saiu toda de uma vez também. A saída vai ser um processo lento, né, e gradual, e vai ser, quer dizer, gradual no seguinte sentido: alguns lugares, algumas cidades vão evoluir primeiro do que as outras. Mas então tá, vamos continuar na próxima sessão da nossa aula, nós vamos continuar agora com a história do Maomé.